Imagine acordar um dia e descobrir que metade das pessoas que você conhece morreu da noite para o dia. O mercado está vazio, as igrejas estão trancadas, os corpos estão nas ruas. Você tenta entender o que está acontecendo, mas ninguém tem respostas. Nem os médicos, nem os padres, nem o próprio rei. Apenas uma palavra ecoa pelas vielas: peste. E não é uma doença qualquer. É o fim de tudo o que você conhecia como normal. Mas então, como uma bactéria invisível conseguiu mergulhar o mundo no maior colapso social da história? Antes do coronavírus, antes da gripe espanhola, antes até da varíola, existiu ela, a peste negra. Uma pandemia tão devastadora que chegou a matar mais de 100 milhões de pessoas no mundo e que alterou para sempre a forma como vivemos, trabalhamos, rezamos e até como enterramos nossos mortos. Mas o mais assustador é que tudo começou de forma silenciosa. Lá no século XIV, a China ainda lambe as feridas da invasão mongol. A agricultura estava em colapso, o comércio vacilava, e o povo, mais pobre e desnutrido, ficava cada vez mais vulnerável a qualquer infecção. Foi aí que a peste surgiu, entre 1331 e 1350. Algo entre 15 e 25 milhões de chineses e mongóis morreram. Uma tragédia silenciosa. Mas então, como isso cruzou o mundo e chegou até a Europa? Foi no cerco da cidade de Cafa, na Crimeia, que os mongóis fizeram algo impensável. Começaram a lançar cadáveres infectados por cima das muralhas, como uma arma biológica primitiva. Os mercadores genoveses fugiram em pânico, mas eles não sabiam que os ratos em seus navios carregavam pulgas contaminadas. E foi assim que a morte zarpou pelos mares. Quando os navios aportaram, na Itália, o destino da Europa já estava selado. Em menos de 4 anos, a peste havia se espalhado por todo o continente, chegando até a Islândia. Ninguém estava seguro, nem reis, nem camponeses. A doença atacava com ferocidade. Primeiro vinha uma febre, depois inchaços negros nos gânglios, então delírios, vômito de sangue, colapso. Em até 7 dias, o corpo morria. Mas então, por que ela foi tão letal, tão rápida, tão devastadora? Porque não era apenas uma peste. Eram 3 formas da mesma doença. A bubônica, que atacava o sistema linfático. A septicêmica, que destruía o sangue. E a pneumônica, que era a mais mortal de todas, transmitida pelo ar. Essa era a que transformava a peste em uma arma viva, pulando de pessoa em pessoa sem sequer precisar de um rato ou pulga. A medicina da época, praticamente inútil. As pessoas acreditavam que a peste vinha de pecados, do ar sujo, de estrelas malignas. Surgiram os médicos da peste, com suas máscaras de bico comprido recheadas de ervas aromáticas, tentando se proteger do cheiro da morte, acreditando que o fedor era a causa da doença. Não era, mas o traje ajudava, por acaso. E quando a peste passou, o mundo não era mais o mesmo. Cidades inteiras sumiram. O comércio parou, o sistema feudal entrou em colapso, os salários subiram por pura escassez de mão de obra. Pessoas comuns ganharam poder. O medo da morte se enraizou na arte, na religião, nas canções, nas danças, nos quadros. Surgiu a Dança da Morte, uma alegoria gótica em que esqueletos dançavam com papas e camponeses, lembrando a todos que ninguém escapa. Mas então, o que a peste negra tem a ver com você que está aí se preparando para um concurso? Tudo, porque a história dela é a história de como a ignorância mata e o conhecimento salva. Ela nos ensinou que entender o mundo ao redor, saber de onde vêm as crises, como elas se formam e como se espalham, pode ser a diferença entre sobreviver ou não, entre estar preparado ou ser pego de surpresa. E essa é exatamente a lógica por trás do estudo. E talvez o mais assustador não tenha sido a peste. Foi o silêncio que ficou depois. O vazio nos mercados, o eco nas igrejas,
os olhos que já não encontravam os rostos conhecidos. O mundo não acabou, mas nunca mais foi o mesmo. A morte dançou com reis e camponeses, e a humanidade, cambaleando, aprendeu a sobreviver com medo nos olhos e sabedoria na alma. Agora você sabe, porque onde houve ignorância, houve tragédia. E onde houve compreensão, nasceu transformação. Hoje, talvez você também esteja cercado por incertezas invisíveis, desafios que ninguém enxerga, batalhas silenciosas, mas diferente deles, você tem escolha. Você tem acesso ao conhecimento, à história, às ferramentas que podem te colocar à frente, preparado para o imprevisível. Se isso te tocou, se despertou algo em você, é porque você entende que não se estuda apenas para uma prova, estuda-se para a vida, para não repetir os erros dos que vieram antes. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se, não por impulso, mas por consciência. Porque aqui você não está apenas assistindo, está fazendo parte da memória viva do conhecimento.